E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vesdes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus, na sua vida terrena, ele profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Mas você sabe como isso aconteceu? De que maneira foi? Vem comigo. Neste tempo, formava-se dentro de Jerusalém um terceiro grupo de malfeitores, oriundos da divisão dos partidos dos Zelotes, os quais Joséfo chamam de animais, por seu ódio gratuito e brutalidade sem igual. Eram, portanto, 3 grupos dentro da cidade, a se atacarem mutualmente entre si, bem como a população que estava em seu caminho. Em um futuro muito breve, quando Tito já houvesse conquistado Jerusalém, Flávio Joséfo diria: Cidade infeliz, que sofrestes de semelhante, depois que os romanos, entrando pelas brechas, reduziram as cinzas para purificar com fogo tantas abominações e crimes que atraíram sobre ti os raios da vingança de Deus. Esses 3 partidos opostos agiam entre si em Jerusalém, tendo o templo como campo de batalha. Isto no sentido literal da palavra, uma vez que lá todos lutavam por sua posse, porque estava localizado nas partes mais altas da cidade. Acrescenta-se ainda que nas imediações do templo havia um grande depósito de trigo que terminou por ser incendiado, causando assim uma grande carestia de alimentos, que veio afinal a trazer grande fome e maior sofrimento à cidade. Flávio Joséfo descreve desta forma a situação da cidade. No meio de tantos males que afligiam Jerusalém de todos os lados, que tornavam aquela cidade infeliz e com corpos expostos ao furor, os velhos e as mulheres suspiravam pelos romanos e desejavam ser libertados por uma guerra estrangeira, das miseráveis que aquela guerra doméstica fazia tanta gente sofrer. Jamais a desolação foi maior do que aqueles infelizes habitantes. Qualquer resolução que eles tomavam, não achavam meio de a executar. Não podiam fugir, porque todas as passagens estavam guardadas. Os chefes desses partidos tratavam como inimigos e matavam os de que suspeitavam querer se entregar aos romanos, e a única coisa que estavam de acordo era dar a morte aos que mais mereciam viver. Ouvia-se também dia e noite os gritos daqueles que lutavam, uns contra os outros. O lamento dos feridos podiam ser ouvido a distâncias. A horrível crueldade daqueles facciosos chegou a incríveis excessos. Eles faziam um monte de corpos que haviam matado. Uma crueldade jamais vista. Nesse tempo, Tito iniciou sua marcha contra Jerusalém. Conforme diz Joséfos, Tito, além das 3 legiões que haviam servido sobre o imperador seu pai e devastado a Judéia, a 12ª, e que não somente era composta de ótimos soldados, mas ainda se lembrava dos infelizes resultados sob o comando de Sestio, e esperava o momento certo de vingar a tal afronta. Além das forças que ele já tinha a seu dispor na Judéia, contou com grandes reforços enviados pelos reis do entorno, além de sírios e 2.000 homens escolhidos do exército de Alexandria, que junto com 3.000 outros que vinham do Eufrates, eram comandados por Tibério Alexandre, governador do Egito e o primeiro que havia aderido a Vespasiano. Não bastasse tais credenciais, diz Joséfo que Tibério era um homem de grandes experiências em assuntos de guerra. Um verdadeiro arsenal se moveu contra a pequena Jerusalém. A formação dos exércitos que marcharam contra essa cidade era mesma digna das mais épicas conquistas. Primeiro vinham as tropas auxiliares. Seguiam-nos os operários para preparar as entradas. Depois vinham os que estavam encarregados de demarcar os limites do acampamento. Logo atrás vinham as bagagens dos chefes com suas escoltas. Logo depois vinha Tito, acompanhado com seus guardas e outros soldados escolhidos. Logo depois vinha a águia, rodeada pelas insígnias das legiões, procedendo assim por trombetas ensurdecedoras. Tito, então, avançou com 600 cavaleiros escolhidos para devastar Jerusalém, e quando foi atacado por um grande número de judeus, ficando assim separado do restante do seu exército. Mesmo não estando armado, pois só pretendia fazer o reconhecimento do campo de batalha, Tito, sem se ferir, escapou, chegando a seu acampamento com o restante dos homens.
Sobre este episódio, Flávio Joséfos faz o seguinte comentário: vimos então que as vicissitudes de guerra e a conservação dos soberanos pertencem a Deus, unicamente. Sobre este episódio, Flávio Joséfos faz o seguinte comentário: vimos então que as vicissitudes da guerra e a conservação dos soberanos pertencem a Deus, unicamente. Embora Tito não estivesse armado, porque não tinha vindo para combater, mas apenas para fazer um reconhecimento, nenhum daquele número infinito de dardos que foram lançados os atingiu. Todos passavam além, como se um poder invisível tivesse o cuidado de desviá-los. Interessante notar que mesmo no meio de uma guerra, a Páscoa foi celebrada naquele ano. Como vimos, eram 3 grupos de malfeitores que lutavam dentro da cidade por sua posse. Um era liderado por Eleazar, o outro por João e o outro por Simão. O grupo liderado por Eleazar, que estava em posse da parte interior do templo, abriu naquela ocasião suas portas para a celebração da data. Aproveitando a ocasião, o grupo liderado por João atacou o rival e o derrotou, consolidando-se assim como o senhor do templo, restaurando assim 2 grupos dentro da cidade, o de João e o de Simão. Para tomar a cidade, Tito teria que controlar seus muros, bem como as fortalezas que as protegiam. O objetivo inicial de Tito era tomar em primeiro lugar a fortaleza de Antônia. Mandou então cortar as árvores que havia ao redor da cidade e com a madeira ele ergueu plataformas junto ao primeiro muro do seu lado. Os trabalhadores eram protegidos das setas atiradas pelos judeus com telhas, ao mesmo tempo que as catapultas atiravam enormes pedras contra os muros. Vários arietes eram usados para derrubar os muros. Joséfos conta que o barulho das batidas eram tão intensos que estes fez com que o terror se espalhasse de tal forma dentro da cidade que causou aquilo que Vespasiano já previa muito tempo antes. Depois de 15 dias de investida, os romanos conseguiram tomar o controle do primeiro muro, como diz Flávio Joséfos. Na sequência desta conquista, Tito ordenou que atacasse o segundo muro, pelo seu lado do norte, aonde mandou concentrar os arietes e os atiradores de dardos. E em 5 dias tomaram este muro, que dava para a Cidade Nova, entrando nela cerca de 2.000 soldados. Viviam naquela parte da cidade os comerciantes. Tito aprisionou muitos e proibiu que os matassem, pois ao mesmo tempo que desejava conquistar a cidade, ele desejava também conservá-los para o império e o templo para a cidade. Tempos depois, Tito preparou um ataque tão violento que os judeus não puderam sustentá-lo, e assim, a segunda vez, ele se apoderou desse muro. Mandou então destruir tudo que estava dentro do norte e colocou guarda nas torres, que estão voltadas para o sul. À medida que a guerra se prosseguia, Tito mandou cortar as mãos de várias pessoas que eram capturadas, e depois faziam enviá-las de volta à cidade para assim servir de exemplo aos outros. A situação chegou a um ponto inimaginável de tanto sofrimento que Flávio Joséfos descreve assim: a fome que sempre aumentava devorava famílias inteiras. As casas estavam cheias de cadáveres de mulheres e de crianças, e as ruas de corpos anciãos. Os moços inchados e cambaleando pelas ruas mais pareciam espectros do que seres vivos. Muitos dos que fugiam da cidade para se entregar aos romanos morriam ao se alimentar, porque estavam há dias sem comer e o faziam de forma apressada, de forma que a causa era uma terrível indigestão. Conta Joséfo que alguns destes, antes de se entregarem aos romanos, quando possuíam ouro em suas posses, eles engoliam para ter como carregá-los consigo. Sabendo disso, os soldados passaram a abrir os estômagos daqueles que eram capturados à procura de ouro. Conta Flávio Joséfos que numa só noite, 2.000 judeus foram mortos desta maneira. E após dias e dias de batalhas, o templo foi totalmente incendiado. Ao mesmo tempo em que o fogo consumia o templo, os romanos matavam a todos os que encontravam. Os velhos, as crianças, os sacerdotes, os leigos, eram todos passados a fio da espada. Com o templo tomado, os soldados passaram a atacar toda a população da cidade, matando sem qualquer traço de piedade homens, mulheres e crianças. Flávio Joséfos diz que foi no dia 8 de setembro que Jerusalém, depois de ter sofrido tantos males, desapareceu sobre um violento incêndio, cumprindo assim a profecia de Jesus, que diria que ali não restaria pedra sobre pedra.